Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer o trabalho um pouquinho diferenciado do costume. Então, eu pedi para a Débora e Onara para eu mesma me dirigir, né? Então, vamos harmonizado que estamos todos, né? Vamos pensar em Jesus neste momento. Aliás, continuar pensando no nosso Mestre, que Ele possa nos amparar, nos assistir através dos benfeitores amigos que conosco trabalham. Em nome de Deus, do Cristo e da caridade, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. O nosso trabalhinho hoje é do Fonte Viva. O João sempre nos pede, né, para falar sobre o Fonte Viva. Então é o 98, Couraça da Caridade. Então aqui Paulo de Tarso aos Tessalonicenses nos diz assim: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Daí, nós temos um grupo, a maioria dos trabalhadores não sabem que a gente tem um grupo nas terças-feiras aqui. E esse grupo está estudando também a mediunidade. E nesse estudo, eu acredito sim que eles não saibam da minha capacidade. A capacidade que eu tenho de ler a mente de todos vocês agora neste momento. Quer ver que eu adivinho? Couraça da Caridade. Estão pensando assim, quero ver o que tu vai falar sobre isso, Idaura. Adivinhei o pensamento? Viu? Isso é o poder da mediunidade. Se tiver alguém aqui da terça-feira, do grupo da terça, sabe que eu adivinhei, né? Então, gente, a Emmanuel, logo em seguida aqui, onde Paulo dá essa abertura, Emmanuel nos fala assim: na missão do amor que nos propomos, é indispensável preservar o nosso coração. Paulo de Tarso nos falou de usar essa couraça. O que é essa couraça? É couro mesmo. Antigamente, na época que eles matavam com flechadas, era uma veste de couro naquela época e protegia eles, amortecia as espadas. O que eles jogavam era diferente de hoje, né? Hoje nós sabemos que existem os coletes à prova de bala, porque hoje em dia mudou as armas do tempo de Paulo de Tarso. Então, se mudou, mas naquele tempo era a couraça. Mas daí a gente fica pensando, mas couraça da caridade, para esses trabalhadores da luz, né? Que couraça da caridade? Só pode ser revestir os nossos corações com amor, com caridade. Caridade conosco em primeiro lugar, depois com o outro. Mas em primeiro lugar, o nosso coração seja revestido, né? Ontem, a nossa irmã Olga fez a palestra aqui e ela leu uma frase muito importante que eu até escrevi ela. A árvore que plantas hoje poderá amanhã ser o teu remédio. E que árvore é essa? Será que é uma planta que a gente chegou lá e plantou? Então esta árvore que poderá ser o teu remédio, pode ser o bem que nós fizemos para o nosso próximo. Pode ser o remédio que vai vir
de retorno a nós para nos amparar, nos ajudar no momento exato que nós estejamos precisando. Quer dizer, o bem nunca se perde, né? Tem um cientista brasileiro, Dr. Jorge, eu não sei o sobrenome, é Mourey, eu não soube dizer o nome dele. Mas é o Dr. Jorge, cientista brasileiro, ele trabalha com neurociências. Então, ele fez um teste, né? E ele deu $100 para um grupo de alunos. E disse: vocês quiserem ficar com $100, ficam. E se quiserem doar, doem para uma instituição de caridade, mas de uma instituição séria. E daí alguns ficaram com o dinheiro e outros doaram o dinheiro. Daí, os que ficaram com o dinheiro, e daí todos fizeram um teste. E nesse teste que eles fizeram, uma ressonância, né? Todos estavam iguais, o grupo todo. E quando foi, depois do resultado, que eles doaram e outros ficaram com dinheiro, eles fizeram um teste com os meninos, o grupo que ficou com dinheiro, e todos eles deu a mesma resposta, o mesmo diagnóstico. Obrigada, querida. E aqueles irmãos, aquele grupo que doou os $, aqueles deu bem diferente. Ele foi, depois da ressonância, teve uma alteração no centro do prazer, foi acionado a alegria pelos neurotransmissores produzidos pelo cérebro, e faz com que o corpo, nessa resposta, faz com que o corpo responda no sentido benéfico. E ele é inundado dessa alegria. Conclusão: fazer a caridade, gente, faz bem até para o nosso corpo físico. Foi a resposta que esse moço lá, esse Dr. Jorge, conseguiu. Então é provado cientificamente de que a caridade é um bem para nós também, para a pessoa que faz. Então, eu queria dizer que aqui na nossa casa, a gente não trabalha assim diretamente no sentido de doação, de caridade. Mas a gente tem um grupo que assiste, um grupo que é assistido na nossa casa, eu não sei quantas famílias são, 6 famílias, cada mês recebe uma doação de ranchos. E além dessas pessoas, nós temos o café da manhã, que a Ionara sempre vem aqui na frente convidar para o café todos os sábados. Então, neste café, vem muitas pessoas, irmãozinhos queridos nossos, de rua, que moram na rua. E eles descobriram que tem esse café da manhã e eles vêm até aqui. E um vai dizendo para o outro e vai se espalhando, né? Então, eles vêm, tomam um café, tem alguns que até banho recebem, e roupas, e todos se alimentam e saem ainda com um lanchinho para mais tarde. Porque, graças a Deus, sempre tem. Então, nós chegamos aqui às 8 da manhã, um pouquinho antes. E a gente sai daqui meio-dia, 1 hora da tarde. A gente sai realizado,
nós irmãs, que somos umas 3 ou 4 que vêm, hoje estamos de 5 aqui, a 5 completa, a família. E a gente sai daqui aliviado. Todos os dias que a gente vem na casa espírita é bom, mas no sábado é especial porque a gente se doa para essas criaturinhas quando eles vêm em busca. E daí, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, nos fala assim: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como Jesus entendia a caridade? E os espíritos responderam para Jesus: benevolência com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, a gente, por mais que a gente pense que a gente só pode fazer a caridade doando, ajudando, dando comidinha, não. Jesus está dizendo diferente aqui. Os espíritos dizem termos indulgência. A coisa mais difícil que a gente acha, né? Perdoar o nosso semelhante, se doar, ser indulgente com os erros dos nossos irmãos. Tem tantas coisas que a gente ainda está muito longe de alcançar esses ensinamentos de Jesus. E Paulo de Tarso nos manda usarmos o capacete da fé. Termos essa proteção dos nossos pensamentos. Procurar pensar em Deus, em Jesus em primeiro lugar, antes da gente julgar o nosso próximo, antes da gente ofender os nossos irmãos, que a gente possa ter compreensão, indulgência. Isso não quer dizer que os maus pensamentos não vêm na nossa cabeça. Claro que vêm. São coisas do ser humano imperfeito que ainda somos. Mas todos nós temos o dever de alinhar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Fazer uma oração na hora da braveza, na hora que a gente não está conseguindo dominar a nossa raiva, a nossa ira. Daí, o que é que nós podemos fazer, Inaura? Com quem que nós vamos praticar essa caridade? E Jesus disse com o próximo, o nosso próximo. E o nosso próximo quem é? Primeiro lugar, aqueles que nos rodeiam na nossa casa. Mas isso também nós podemos estender mais longe. No trabalho, no ônibus, onde quer que nós estejamos, procuramos ter compreensão e ter caridade com o nosso próximo. Na sociedade, nas igrejas, com os vizinhos, amar o nosso próximo, que foi o que Jesus nos ensinou. E esse capacete que Paulo mandou que a gente usasse, o capacete da fé, que a gente se revista de amor, proteger, preservar o nosso coração, que Emmanuel diz nessa lição, preservar também com a couraça do amor, usar um escudo invisível, amando sempre em primeiro lugar Jesus, ou seja, esse colete, essa couraça da caridade, é a proteção que nós temos sobre nós e sobre a nossa família. E para proteger a nossa família, gente, proteger o nosso lar, como devemos fazer para proteger o nosso lar? Proteção do lar? Eu aprendi um negócio assim no centro espírita quando eu comecei a frequentar. Tu me permite falar? Sim, sim. Eu aprendi sobre o evangelho no lar. E eu queria chamar minha esposa para partilhar, né? É na minha casa.
Tu me permite? Então, permito. Preto. O trabalho é teu, então. Obrigado. Obrigado, queridos. Mas é só a gente que vai fazer? Ou chama as Não, crianças? chama as crianças, né? É na nossa casa, é no nosso lar, é com os nossos filhos. É bom pra nós, é bom pra todos nós. Crianças, vamos. Isso. Vem. A piazada tá espalhada por aí. Mas pensa em criançada, né? Misericórdia. Não, mas não se assusta. Pede pra Simone filmar. Trouxe todos os rebentos. Estão tudo aí. Tá fugindo? Só não promete tunda. Vai ser diferente dessa vez.